Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento sobre investimento imobiliário. Eu trouxe aqui o meu amigo André Lustosa, diretamente de Goiânia. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigado a todo mundo pela atenção. A nossa terrinha, Balneário Camboriú, e nós vamos começar impressionando esse pessoal aí com o tal do imóvel. Inclusive, ó, vai na tela agora aí comigo. Nós estamos aqui agora mostrando para você uma situação. Coloca o mouse lá em cima, lá, André. Ó, 500 mil reais, um imóvel de 500 mil e um investimento de 500 mil reais logo na lateral ali, tá? Qual desse aqui é a melhor opção? Então mostra no finalzinho aqui agora para eles de cada coluna, de cada planilha, onde a gente vai chegar, tá, André? Olha ali, ó. Então, na situação do imóvel, vamos ter aí no final de um período de 20 anos, 4.267.000 e um investimento no banco, 1.184.000. Nós vamos provar para eles agora, né não, André? É isso aí, Luciana. Então, qual que é a nossa missão agora? Fazer você entender como que a gente chega nessas contas, não é isso, André? Perfeitamente. E fazer você mostrar para uma pessoa ou para um cliente numa roda de bar, num churrasco, numa mesa de negociação, como que essa pessoa pode desfrutar do imóvel. E nós vamos fazer isso agora, mostrando primeiramente esse cenário. Mas antes disso, eu queria agora falar para vocês do André Lustosa. Eu tenho muito prazer e muito orgulho de falar dele, porque é um cara que me acompanha desde 2016 e que agora, sentados numa mesa, juntos, podemos dividir ideias. Cara, seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho de você aí. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir quem é o André. Legal. Bom, uma apresentação bem breve, pessoal. Como a Luciana bem colocou, meu nome é André Lustosa. Sou corretor de imóveis há 9 anos, dono de imobiliária há 5, especialista em investimentos imobiliários. E tenho muito prazer de estar aqui, é uma grande honra. Trabalho com uma equipe bem enxuta, né? Tanto que ano passado, com 12 corretores, nós fizemos aí, graças a Deus, um VGV de 100 milhões. Muito legal. Então, se você quer entender como é que o André chegou em 100 milhões, principalmente atuando com venda para investidores. Tô certo? Bacana, boa parte sim, com certeza. Boa parte para investidores. Então, André, olha só, dá uma olhada nessa tela aí, porque como que a gente mostra para pessoas que, inclusive, acham que talvez o imóvel, o dinheiro dela estaria num lugar melhor, né, a não ser um imóvel. Então, a gente chegou nesse cenário e a gente não quer aqui, numa aula chata, mostrar para você, sabe o quê? O que é Selic, o que é INCC, o que é isso, o que é aquilo. Não, a gente vai durante a apresentação, durante o treinamento, mostrando o que é cada um. Eu tenho certeza que essa didática de mostrar o durante para eles vai ser muito mais efetivo que se a gente abordar aqui analiticamente o que é cada coisa, tá? Na demonstração, por exemplo, a gente chegou aqui em uma planilha que provavelmente você deve ter acesso aí no módulo 2, 3, tá? Dá uma olhada. O bacana é você relembrar que você pode ver esse treinamento 1, 2, 3, 50 ou 100 vezes. O importante é dominar, não é não, André? É isso aí, Luciana. O importante é dominar e aplicar. Isso. Então, ó, não se intimide em ver uma vez só. Veja 2, 3, 50 ou 100 vezes. O bacana é dominar. Então, a gente pegou aqui para você entender com mais facilidade um cenário de um imóvel. Tá ali, 500 mil reais. André, na sua cidade, um imóvel de 500 mil reais, e aí, à medida que eu vou falando, você pode passar no mouse ali, né? Rende quanto de aluguel, mais ou menos? Olha, lá na minha cidade é no mínimo 0,5%. Dificilmente você vai achar um imóvel com menos que isso. 0,5%. Eu não sei como é na sua cidade, mas a gente está trazendo aqui uma realidade. E aí depois, na planilha, na hora que a pessoa baixar, ela pode colocar a realidade dela ali, né? E você vai conseguir impressionar também a pessoa que você quer mostrar esses números, tá? E o bacana, né, André? Não precisa fazer cálculo nenhum, não precisa ser expert em taxas, em
em nomenclaturas, em nada. Só seguir o padrão aqui que você vai ver que qualquer pessoa que vai iniciar agora conosco, investindo esse pouco de tempo, ele pode dominar, né, André? Como apresentar um imóvel da melhor forma para uma pessoa, para que ela considere o imóvel o melhor investimento. Então, partindo para essa ideia aí, André, que nós já temos aí um imóvel de 500 mil que na sua localidade tem o valor do aluguel de 2.500. Perfeito. Isso representa quanto mais ou menos do valor do imóvel em aluguel ali? 0,5, não é isso? Exato. Então não seria 0,5% ao mês, R$ 2.500. Isso aí é bem tranquilo lá na minha cidade. E um retorno percentual do aluguel ao ano daria então 6%. Ou seja, pegando essa renda e utilizando, né, o imóvel como uma fonte de renda passiva. Significa que eu não estou reinvestindo. Perfeito. Isso faz toda a diferença. Lembrando que você vai explicar para a pessoa o seguinte, né, André? A pessoa não pode calcular juro composto aqui porque ela está comendo o dinheiro. Vamos dizer assim, para ficar mais fácil? Justo. Pegou o imóvel de 500 mil, tem um aluguel de 2.500 e ela come esse dinheiro todo mês. Todo mês ela gasta. Ela está usando o imóvel como fonte de renda, ou seja, para compor a renda dela. Então ela pega esses 2.500 e coloca na renda mensal e usa para outras coisas. E é por isso que o retorno ali do aluguel ao ano é 6. E por isso que não é mais, porque muitas pessoas devem estar achando que a gente está errando a conta aqui. Não estamos errando. É porque ela está comendo o dinheiro. Justamente. Só lembrando que a gente está corrigindo o aluguel, porque o aluguel ele não se mantém o mesmo, né, André? Correto. Em falar nisso, a gente foi bem otimista aí, né? Ou pessimista. 5% só. Vamos voltar naquela tabelinha das inflações? Das inflações, né? Ó, eu tenho aqui o IGPM. O IGPM nos últimos 5 anos. O INCC nos últimos 5 anos e o IPCA médio dos últimos 5 anos. Hoje, a maioria dos contratos, mais de 90% dos contratos de aluguéis, são corrigidos pelo IGPM, que nos últimos 5 anos eu estaria falando de uma média de 11. Isso, olha só que legal. Nos últimos 5 anos, uma média de 11. Mas volta lá na planilha, porque nós vamos ser um pouco covarde com o imóvel, porque ainda assim, sendo covarde, ainda vai ser um bom negócio. Aqui eu coloquei a média do IPCA, embora que quase nenhum contrato de aluguel é corrigido pelo IPCA, que IPCA é uma inflação do dia a dia, do consumidor final, é uma inflação mais tranquila, né? A maioria usa de fato o IGPM, mas aqui eu usei esse. Então vamos considerar que seja metade do IGPM. Metade do IGPM? Ok. Então beleza, olha lá, 5,5, né? 5,5, é isso aí. Então volta lá, ó, 5... Colocar a correção anual do aluguel. 5,5. 5,5. Pronto. Aí, gente, olha só que legal. Nós temos a valorização do imóvel anualmente. E aí volta de novo aqui, né, André? Varia de local para local, mas existe uma média que a gente pode recorrer a ela, não é isso, André? Correto. Que é, assim, uma média nacional, que é o INCC, não é isso? Normalmente, até um pouco acima, Luciana. A grande maioria das capitais, o imóvel valoriza acima de 10% ao ano. Então, olha só, você vai mesmo assim ser covarde com o imóvel e vai falar assim, ó, não vou nem considerar a valorização total. Aqui, a gente está pegando na nossa cidade, na cidade dele, uma valorização aí de mais ou menos quanto, André? Eu posso colocar 10%, que é bem tranquilo. Lá na minha capital, por exemplo, nos últimos anos, tem batido algo perto de 20%. Ótimo, mas a gente não vai afrouxar para o imóvel. Nós vamos deixar ele bem ruim, né? Porque mesmo ruim, nós vamos provar para o nosso cliente ou para a pessoa que está perto de nós numa roda de bar ou em algum lugar ou em uma conversa, como covardemente considerando, o imóvel ainda é muito bom, né? É isso aí. E aí, para não deixar a covardia passar em branco, ainda vamos adicionar também que a taxa de administração imobiliária ali, né, de 10%. Vamos supor que a pessoa ela vai ter agora a renda dela passiva, ela vai comer o dinheiro inteirinho, ela não vai ter a correção do aluguel total, como a gente imagina, porque a gente está ali sendo covarde. A gente também vai continuar a covardia colocando 10% só de valorização do imóvel. E ainda vamos colocar, porque não pode faltar, uma imobiliária administrando o imóvel dessa pessoa que você está dando exemplo por 10%. Perfeito. Beleza? Agora nós vamos fazer um comparativo, né, André? Explica para nós aí a segunda tabelinha. Aqui ao lado
nós colocamos uma aplicação no banco, com aporte inicial no mesmo valor do imóvel, R$ 500 mil, e o CDI médio dos últimos 5 anos, que deu de 5,88. Agora explica pro pessoal o que é o bendito do CDI aí, com aquela tabelinha nossa, né? Legal, vamos lá. Aqui em cima. Temos a taxa Selic, CDI e exatamente. poupança. E a poupança. O que seria cada um aí? O que é Selic, o que é CDI, o que é poupança? Vamos lá, De simplificando. uma maneira bem simples, para que eu pudesse falar para uma criança de 7 anos numa roda de bar. Olha, poderíamos aprofundar no assunto, mas de uma forma bem resumida, para você e seu cliente também entender de forma fácil, Selic é a taxa de juros pela qual o governo empresta dinheiro para os bancos. Então, se alguém perguntar, ô corretor André Lustosa, o que é Selic? Você me responde rapidamente o quê? É a taxa de juros do Banco Central, que é do governo, para emprestar dinheiro para os demais bancos. Então, essa é a principal função. Quer dizer, então, que o banco pega dinheiro com o governo, é isso mesmo? Todos os dias. Todos os dias. Legal. Então, explica para nós agora o que é CDI, então. Legal. Os bancos são obrigados a manter uma reserva mínima em caixa, que é o compulsório. Isso é de acordo com uma lei. Então, se todo mundo fosse lá no banco sacar o dinheiro hoje, ele tem que ter um percentual dessas reservas em caixa. Certo. E todo dia tem que bater esse compulsório. Só que no final de cada dia, ele tem a opção de pegar... Ah, não bateu o compulsório. Eu tenho a opção de pegar dinheiro com o governo, na taxa Selic. Mas, às vezes, o Bradesco está precisando pegar alguns milhões emprestados e o Itaú está sobrando. Aí o Itaú vira para o Bradesco e fala, não, pega comigo, eu te faço um pouco mais barato que o governo. Por isso que a CDI sempre vai ser um tiquinho menos do que a Selic. Se, por exemplo, em 2021, enquanto a Selic deu 4,39, a CDI deu 4,38. Então, é como se o banco desse um pouquinho de desconto para emprestar para outro banco. Então, certificado de depósito interbancário, entre bancos. Então, é a taxa de juros pela qual um banco empresta dinheiro para outro. Maravilha. E o terceiro aí, que seria o rendimento médio da poupança. Explica para nós aí. Legal. Aqui, a principal fonte de, entre aspas, investimento dos brasileiros, que é a caderneta de poupança. Dos três é o pior. Então, é o dinheiro mais barato para o banco. É o que ele pega de você e do seu cliente, que é o mais barato. Você pode ver que em um ano que eu tenho, por exemplo, 2021, uma CDI que o banco paga para outros bancos para pegar dinheiro emprestado a 4,38% ao ano, para você ele remunera apenas 2,94%. Se você olhar hoje, pessoal, no site do Banco Central, você vai ver que existe quase 1 trilhão, ou às vezes fica passando de 1 trilhão, ou vindo para bilhões de novo e tal, trilhão, em poupança nos bancos. Então, ou seja, o dinheiro do brasileiro basicamente está todo ali nos bancos e eles pegam esse pouquinho ali, que é o trilhãozinho, para ficar emprestando dinheiro para os outros, tá? Volta para a planilha, então, para a gente explicar, então, que nós estamos no segundo... Legal. Na segunda tabelinha, que se nós tivéssemos hoje líquido na mão, em dinheiro, 500 mil, um fundo aí que pega e paga para nós para ter esse dinheiro, né? Pagaria, entre aspas, 5,88 ao ano, é isso? Um pouco mais, porque aqui eu peguei o CDI médio dos últimos 5 anos, que foi 5,88, conforme vocês podem ver na tabelinha aqui, tá vendo? Que está arredondado, mais 5,88. E detalhe, aqui a referência, últimos 5 anos, 2017 a 2021, eu deixei aqui de forma que você possa trocar, tá? Caso você utilize essa planilha no futuro, você atualiza outros valores. E uma aplicação que pagasse a pessoa 120% do CDI, porque a maior parte das aplicações do banco em renda fixa seguros, e nós temos que comparar o imóvel com o investimento que traz a mesma segurança, por isso a renda fixa, eles normalmente pagam um percentual do CDI. A maioria paga menos de 100% do CDI, 90% do CDI, 95%. A gente tem um exemplo do Itaú aí, com aquele PDF ali, você consegue achar para nós? Então vamos lá, pessoal. Enquanto o André acha para nós aí, deixa eu explicar um negócio para você. A maioria das pessoas fazem uma conta bem errada, tá? Que é anualizar
essas taxas. Então, por exemplo, nós estamos passando por uma Selic que tem variado desde o início do ano de 2, 3, subindo 4, 5, 6 e subindo, e vai subir mais, só que a gente anualiza isso, e na verdade não é. A gente pode ver que nos últimos 5, 10 anos a taxa Selic ela sempre manteve uma média ali de 7, 8, não é isso? Então, isso é um baita de um exemplo para você mostrar para o seu cliente que quando alguém fala de Selic ou INCC nas alturas, não é isso que acontece quando ele anualiza esses 12 meses que nós estamos agora para trás. Tá? E agora o André colocou na tela aí. Isso, aqui é um exemplo prático de um fundo de investimento do Itaú. E só complementando o que disse sobre anualizar, é quando as pessoas falam, quanto que está o CDI hoje? O que normalmente é feito? Pega o CDI desse mês, de agora, e projeta em 12 meses. Mas a realidade é que o CDI ele varia ao longo do ano e ao longo do tempo. Por isso que ao invés de projetar um futuro que eu ainda não conheço, eu peguei o que eu tenho de sólido. E como o ditado bem diz, contra dados e fatos não se tem argumento. Porque o que é um dado sólido e confiável? O passado. Então eu peguei os últimos 5 anos. Por isso, minha média. Rola para cima esse negócio do Itaú aí, que eu quero mostrar um negócio para eles. Do Itaú, eu peguei aqui, um Itaú Privilege, RF, esse nome bonitão aqui, FIC, FI. Então, vamos lá. O benchmark dele é do CDI, como vocês podem ver aqui a referência. E olha só os anos que se passaram, ele paga 97% do CDI, depois passa para 90%, 94%, 100%. Nos meses com bastante inflação ele paga 104%, 130%. E logo abaixo mostra a média, né, André? Exatamente. E o histórico de desempenho dele, se pegarmos desde o início que esse fundo existe, você vai ver que a média dele... 100% do CDI. É isso aí. 103% nos últimos 36 meses, 112% nos últimos 24, 111, 108, 106. Mas para ter uma comparação bem honesta para o lado do investimento bancário e meio que covarde para o imóvel, a gente vai colocar ali agora, volta para a nossa planilha ali. Então, vamos considerar que a pessoa achou um fundo que líquido e certo paga o tempo inteiro 120% do CDI. Perfeito. E inclusive a gente também já deixou ele ali cravado em 5,88, né? Isso, que é a média dos últimos 5 anos. E aí, gente, olha só que legal. A gente consegue mostrar para o cliente, na planilha número 1, que mês a mês, ele vai tendo ali o rendimento de aluguel dele. Mostra para nós aí, mês a mês não, desculpa, ano a ano, não é isso? Tem mês a mês também nessa segunda planilha. Então mas vamos mostrar ano a ano para eles verem. Legal, vamos lá. Essa aqui já está... No primeiro ano, quanto que ele obtém de retorno de aluguel? Vamos lá, no primeiro ano, descontando já a taxa de administração da imobiliária, ele teria R$27 mil de retorno líquido no aluguel. Mas repara o seguinte, no final desse ano, seu imóvel não é mais 500 mil. Ele já coloquei aqui uma valorização de 10%. Então, também. Seu imóvel já vale 550. Portanto, é um erro do cliente, muitas vezes do cliente, olhar só o que ele vai ganhar de aluguel. Ele tem que olhar também o patrimônio dele crescendo através da valorização do imóvel. Ou seja, se você somar os 27 mil de aluguel com os 50 mil de valorização do imóvel, na verdade ele ganhou 77 mil quando ele soma os dois. E do lado direito, mas o que muitas vezes o cliente faz? Ele olha a renda simplesmente no primeiro ano, nem considera o longo prazo. Vamos lá. Aplicação no banco como fonte de renda passiva, ou seja, 500 mil, 120% CDI. E o CDI é 5,88, ele teria 34 mil. Ele pode falar, um banco... Uau, muito melhor, né? Muito melhor, o banco vai me dar bem mais dinheiro, 34 mil. Mas tem um detalhe importante, em um ano, lógico, nesse aqui é do ano inteiro. O que é importante? Como nós estamos considerando isso como fonte de renda, significa que esse 34 mil ele não reinvestiu, ele simplesmente pegou todo mês... E comeu o dinheiro. Exatamente. Então ele está usando como fonte de renda... e não simplesmente deixando parado. Da mesma forma que o imóvel, ele estaria pegando aluguel e gastando.